Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar de volta aqui no canal AD Prudente Oficial com você, querido irmão, querida irmã, que sempre está atuando, participando, compartilhando, enfim, estando conosco nesse período de programação que acontece semanalmente aqui nesse canal. Você que ainda não se inscreveu, não curtiu, não compartilhou, não ativou o sino das notificações, faça isso. Primeiro porque você será avisado em cada vídeo novo que adentrar essa plataforma. E olha, tem vídeos belíssimos aqui, pregações, mensagens, canções. Você será abençoado pelo Senhor se inscrever no canal AD Prudente Oficial. Mas para você que está aqui pela primeira vez, ou para você que já está há dias, meses, que já acompanha, que é membro dessa igreja, que pertence ao campo de Presidente Prudente, eu quero declarar que nós somos a Assembleia de Deus Prudentina, dirigida pelo nosso presidente, pastor Samuel Padilha, e eu quero, em seu nome, registrar os cumprimentos a todos os meus irmãos que assistem, acompanham e compartilham essa programação. Hoje nós temos à disposição a lição de número 11. A lição de número 11 falará sobre a salvação enquanto aquela que não é obra humana. A salvação não é obra humana. O textual está em Tito, capítulo 3, verso 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A verdade prática afirma que a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Cristo Jesus e não vem das obras humanas. A leitura bíblica em classe está na carta paulina aos Efésios, capítulo 2, os versículos 1 a 10. Mas para tecer considerações introdutórias e do tópico inicial a respeito da salvação sob a graça de Deus, eu convido para esse ambiente pastor Fernando Rodrigues. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. É uma satisfação muito grande estar novamente com os irmãos aqui para comentar as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Fernando Rodrigues, cumprimento o meu nobre companheiro, pastor Diego, e agradeço o pastor Samuel Padilha pela essa oportunidade. Dando sequência ao conhecimento e o estudo da lição número 11, que tem o título A Salvação Não é Obra Humana, e o nosso tópico 1, ele tem um título A Salvação sob a Graça de Deus. Nesse tópico, meus queridos irmãos, falaremos a respeito do objetivo principal, que é ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus. E então nessa lição é interessante que quando nós se dispomos a aprender sobre esta salvação sob a graça de Deus, essa palavra sobre quer dizer debaixo, ou seja, que está submissa à obra da salvação feita na cruz do Calvário. Então nessa semana ela traz o ensino bíblico a respeito da salvação que nós vamos abordar durante essa lição. Nela reafirmaremos a afirmação bíblica da salvação pela graça mediante a fé em Cristo. Isso significa que a salvação se revela por meio da graça de Deus, manifesta por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olhe e veja ali naquela leitura bíblica que está em classe, que está apoiada ali, onde em Efésios 2:1 fala: e ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A leitura bíblica já nos remete que nós, noutro tempo, estávamos mortos e fomos ressuscitados mediante a graça de Deus, mediante o sacrifício da cruz do Calvário. Não vem de nós, é um favor imerecido, é a graça manifesta de Jesus. Vejam o versículo 2 da mesma leitura que diz: que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Ou seja, nós estávamos em outro caminho, um caminho totalmente no sentido oposto à palavra, o sentido oposto àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas
pelo Espírito que agora opera em nós, né? Nós que éramos filhos da desobediência, passamos para filhos da obediência pela adoção em Cristo Jesus. Veja, irmãos, que o ensino bíblico sobre a salvação descreve o real estado do ser humano caído, em pecado e ofensas. Por isso, só a graça de Deus, só pela este favor imerecido que pode resgatar da morte eterna. Salvação é mediante a graça de Deus, pelo meio da fé na obra de Cristo. Aqui voltamos para tecer, então, considerações muito singelas, mas penso que sejam sugestivas a respeito do tópico 2, soteriologias inadequadas na antiguidade. A primeira, os reencarnacionistas. Falamos há pouco, muito embora tenhamos arranhado a superfície, a respeito dessa filosofia, né? Que nada mais é, conforme diz o texto, ou o próprio pastor Ezequias Soares, que essa doutrina foi prefaciada com o conceito de reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelo Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo até que esses ciclos da roda renascimento parem de girar. Enfim, tecnicamente, ou no frigir dos ovos, todas essas correntes aqui citadas creem em uma mesma filosofia, a saber, a reencarnação, que nada mais é, como você já deve ter ouvido por diversas vezes e de diversas formas, quando acredita-se que o sujeito que morre reencarna, ou seja, ele nasce para um novo ciclo e esse novo ciclo será melhor do que o anterior, de maneira que quando nesse novo ciclo ele voltar a falecer, muito possivelmente, ele nasce novamente para que esse então novo ciclo seja ainda melhor do que o anterior. Essa ideia é antibíblica, não existe respaldo, não existe texto, não existe história. Na verdade, os textos históricos não têm fundamentação doutrinária, mas os livros que o têm, sejam vetero ou neotestamentários, não sustentam essa corrente. Nenhum texto. Todas as doutrinas que estão dentro do cristianismo, muito bem construídas e consolidadas. Se você ler as cartas de Paulo, que é o sujeito que está numa prateleira de cima nesse quesito, porque trabalha o tema com muita qualidade, com muita coerência, com muito cuidado e zelo, além da responsabilidade, você percebe que essa ideia é absolutamente rechaçada. Não existe sequer a mínima possibilidade de acreditarmos nisso. O que cremos é na ressurreição dos mortos, mas esse é um episódio escatológico, quando então Cristo vier buscar a sua igreja. Apenas isso. E que nada, absolutamente nada, tem a ver com uma ideia de reencarnação, visto que os corpos serão glorificados. O que se vende nessas teorias é uma ideia antibíblica, porque se acredita que o sujeito que morreu voltou, mas voltou num outro corpo, com uma outra ideia, com uma ideia inclusive de ser melhor, mas ele traz consigo algo daquilo que foi vivido na vida anterior. Isso é rechaçado biblicamente, não acredite nisso. Não venda essa ideia, não tome essa ideia por alimento, a não ser para estudo, para entender o que esses sujeitos que de alguma forma venderam essa filosofia pensaram, mas ela é rechaçada, repudiada, ela é anulada de alguma forma ou de outra. Não existem registros. Se não existem registros, se a Bíblia se cala, a gente não fala. Se a Bíblia se silencia, o método mais saudável é que nós, enquanto cristãos, acompanhemos o raciocínio bíblico. Se a Bíblia se posiciona a respeito da morte, diz que depois dela é o juízo, estejamos certos de que ela é correta e verdadeira. Se ela alega que depois da morte, aqueles que morreram em Cristo ressuscitam primeiro para o advento desse retorno, acredite, pode parecer miraculoso, mas isso tem coerência porque a Bíblia sustenta e em seu devido tempo há de ocorrer. Do contrário, não ventile, não pulverize, não compartilhe, porque de certo essas teorias não têm fundamento algum.
os galacionistas, nome dado aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo, judeus convertidos ao cristianismo, queriam que os gentios observassem a lei de Moisés. Isso é legalismo, isso é religiosidade. E olha que mais parece um convencimento do que convertimento, né? Esses então citados, como também são na carta de Paulo aos Gálatas, você percebe que o que eles queriam trazer dentro do cristianismo era algo extremamente religioso, né? Que o próprio Cristo, durante as suas ministrações, e com isso ele não está dizendo que servi-lo é uma tarefa simples e fácil, mas ele deixou claro que ele não quer julgo. Ele está dizendo o seguinte: olha, tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim que eu sou manso, humilde de coração, verso 29 do capítulo 11 do Evangelho conforme Mateus. E depois ele diz que, tomando o jugo dele, você encontra descanso para a sua alma, porque o meu, diz o Senhor, jugo é suave e o meu fardo é leve. Seria incoerente nós levarmos uma religiosidade adiante se Cristo deflagra que o jugo é suave e o fardo é leve. Eu não estou isentando ou dando ares de que o cristianismo tem que ser libertino. Não é isso. Não misturem as coisas. Não é sobre isso que eu estou me manifestando. Eu estou dizendo que Cristo nos dá uma liberdade de maneira que a gente consiga conviver mesmo em desafios, mesmo em desacertos, em desarranjos, em dias bons e maus. Isso bate na porta de todo mundo, mas ainda assim com a leveza nos ombros de sabermos que com Cristo tudo é muito mais leve. Seria muito mais árduo, muito mais pesado, muito mais difícil, muito mais denso, tenso, complicado, complexo, se estivéssemos nessas vivências sem a manifestação do Cristo. Isso você pode ter absoluta certeza. De maneira que, além desses dois itens, o autor cita os gnósticos, que no campo soteriológico eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. Que é isso? Fundado por Mani, na Pérsia, atual Irã, seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas, do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo, de seus poderes planetários, e essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal, diz o pastor Ezequias. Nós não duvidamos, nós não indagamos. Seja maldito, seja anátema, né, para abrandar o termo, o sujeito que apregoar uma doutrina que não está inserida, como Paulo alega na carta aos Gálatas. Qualquer um que fugir da temática, portanto negar a maldade, seja anátema. A maldade é elucidada pelo próprio Cristo, os desafios e desarranjos. O próprio Jesus dissera em João 16,33, no mundo vocês terão aflições. Como negar maldade? Como negar desafios e desarranjos? Eles estão profetizados, foram proferidos pelo próprio Cristo. Não é acerca disso que nós desentendemos do ponto de vista legal, técnico e teológico dos gnósticos. Não necessariamente. Nós sabemos da existência do mal, que é proveniente de Satanás. Mas, contudo, no entanto, porém, não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e o seu Filho, Jesus Cristo. A salvação é para todas as pessoas. Essa é a nossa crença. Nós não acreditamos, como desenhado pelos gnósticos, que exista dois mundos propostos como foram lidos e ditos aqui. Nós temos o mal e o bem e eles medem forças. E quem está no contexto é quem precisa ser iluminado para conseguir ter uma compreensão do mundo espiritual. Não é sobre isso. Por favor, Deus não tem inimigo. Na verdade, quando a gente fala sobre inimigo na Bíblia, é mais inimigo nosso. Porque não existe um inimigo capaz de vencê-lo. Não existe ninguém em sã consciência na terra, debaixo dela ou acima dela, que consiga queda de braço com Deus. É impossível. Leia Isaías 40, a partir do verso 12, e vê quem é esse Deus, além de vários outros textos. É um Deus que enxerga tudo muito
pequeno, as nações como uma gota dentro de um balde, mede os céus com o palmo das mãos, enfim, chama as estrelas pelo nome, tem a terra como escabelo dos pés. Deus não cansa, não fatiga, não há esquadrinhação do entendimento. Quer dizer, é absurdo imaginar que existe um inimigo para combatê-lo. Não existe. Mas existe, pelo contrário, um Deus que não faz acepção de pessoas, que elege, que escolhe, que chama para si quem Ele quer. Oxalá que eu e você, de fato, como já estamos no reino, sejamos em um belo dia que Ele achar que deve ser chamados para então vivermos para sempre com Ele em uma outra dimensão, em uma outra sensação muito mais real, mais sublime, perfeita do que a que nós vivemos hoje. Suporte o processo, mantenha o foco, permaneça olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A salvação, declaro, ela não é obra humana. A salvação, ela é obra divina. Deus te abençoe. Meus queridos, agora retornamos ao tópico 3. Este tópico ele tem um objetivo central de correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Então nós vamos estudar neste termo da lição aquilo que é a aplicação bíblica na atualidade. Veremos que o quanto que as visões da soteriologia, ou seja, o estudo da salvação, estão distorcidas na atualidade. E como que ela pode trazer grandes prejuízos espirituais. Por exemplo, para refutar, para reafirmar essa distorção, o islamismo, segundo essa religião, ele diz que se as boas práticas, as boas ações superarem as más, tal pessoa vai para o paraíso. Olha só, isso denota que a superação por uma prática boa por uma prática ruim denota uma justificação, e isso vai contrário àquilo que a Bíblia fala, que não é pelas nossas obras, sim, mas pelo o sacrifício da cruz do Calvário. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores, Alá não ama nenhum ingrato pecador, segundo o Alcorão 2:190 e versículo 2:7-9. Esta é uma das 4 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores, e Jesus é enfático que ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Também outra religião, conhecida como Testemunhas de Jeová, fala que a salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa, naquilo que eles acreditam, diferentemente do que a Bíblia ensina. Existe para os Testemunhas de Jeová 2 grupos de salvos. O primeiro grupo, que é aqueles que vão direto para o céu, que são uma quantidade de 144 mil, que é dito, conforme o nosso estudo aí do comentarista, o pastor Ezequias Soares, traz como ungidos, né? Uma classe ungida. E os demais, o outro grupo é uma classe de grande multidão. Essa vai herdar a terra, segundo a teologia do movimento aí das Testemunhas de Jeová. Veja a contradição dentro das escrituras bíblicas, que revela que o Senhor foi nos preparar lugar, foi nos preparar morada, e quando Ele voltar, nos levará. Então, isso entra em confronto, em conflito direto às escrituras. Outro exemplo da atualidade é o mormonismo. O mormonismo, eles creem numa salvação geral em que os mormons, ou seja, os não mormons, né, são castigados e depois liberados. Tipo como se fosse algo que um castigo passageiro. E numa perspectiva individual em que a salvação é obtida pela fé
em Jesus e pela obediência das leis e as ordenanças que eles acreditam. Segundo as ordenanças dos Mormons, eles têm aí nos artigos 3 e 4 as suas regras de fé, que fala que é pela fé em Jesus, o arrependimento, o batismo por imersão, a imposição de mãos, mas não há outro requisito. Ou seja, não fala de uma conversão, não fala de uma restauração acompanhada de uma santificação processual pelo Espírito Santo, entrando em conflito direto com aquilo que é a palavra. Veja que o islamismo, as testemunhas de Jeová, o mormonismo apresentam uma doutrina de salvação inadequada para os nossos dias e conflitante em relação à Bíblia Sagrada. Pois bem, queridos, para finalizar o nosso depoimento, eu quero, de maneira conclusiva, fazer jus àquilo que o pastor Ezequias entende. Entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. Isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Não precisa dizer mais nada, queridos. Só chegamos aqui pela graça. Só chegamos até ali pela bondade. Só chegaremos lá pela misericórdia. Graça, bondade, misericórdia. Graça, bondade, misericórdia. Misericórdia, bondade, graça. A ordem dos fatores não altera o produto. O fato é que fomos vítimas da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Se não fosse isso, nós, ou para não lhe incluir, embora eu saiba que você comunga desse pensamento, eu não estaria aqui. Isso eu tenho absoluta certeza. Mas, mediante a graça, a bondade e a misericórdia, aqui estamos, inclusive tendo o privilégio de poder compartilhar esse conteúdo com você. Eu faço isso porque somos irmãos em Cristo. A cruz nos nivela. Estamos em pé de igualdade nesse aspecto. Que o amor dele, de fato, venha sobre nós, de maneira que sejamos imergidos por esse amor. Que possamos ser alcançados, mudados, transformados, lapidados, de maneira que até aquele dia, o advento, o dia que a trombeta soar, o dia que o Cristo resolver vir buscar o seu povo, a sua igreja, e nós não sabemos a hora, o dia, o momento, nós estejamos, me permita essa expressão, com muita modéstia e cautela, aptos para acompanhá-lo, para esse novo desafio que é viver para sempre com o Senhor em uma outra dimensão, exercendo aquilo que Ele bem quiser. Que Deus nos ajude, queridos, que se houver em nós qualquer narcisismo, que se houver em nós qualquer arrogância, que se houver em nós a sensação de que somos alguma coisa, sejamos desconstruídos na nossa compreensão. Não somos absolutamente nada. Cristo em nós, por nós e através de nós. Querendo Deus, nós nos veremos no próximo programa. Deus te abençoe.